Essa história se passou há muitos anos atrás, em uma época em que não existia tecnologia igual existe hoje, com câmeras e filmadoras. Era uma época em que o que valia era a palavra da pessoa, o aperto de mão. Esse ocorrido é uma herança histórica, por assim dizer, vinda de meu bisavô, e que depois de conhecer o trabalho do canal, resolvi enviá-la a vocês, da época em que meu bisavô viu um lobisomem. Há muitas e muitas décadas atrás, existia uma fazenda no interior da região do Nordeste em que vivia uma família muito rica e que o chefe dessa família era um coronel muito rígido e exigente. Durante muitos anos, eles viveram isolados de tudo e todos em sua fazenda. Só viviam na fazenda eles, os donos no caso, e os serviçais, que também não tinham muito contato com as pessoas de fora, porque além de muito isolado o local, lá mesmo eles proviam toda a fonte de sustento e alimentos, com as plantações de lavouras e animais para abate, ou seja, não havendo praticamente necessidade nenhuma de buscar coisa alguma fora. E assim foi durante anos, desde que eles se mudaram para a região, até que passado mais ou menos 16 para 17 anos, coisas assustadoras e terríveis começaram a acontecer. As plantações começaram a parecer destruídas, como se algo grande e pesado passasse por ali. Animais começaram a parecer mortos, faltando parte de seus corpos. Era terrível e assustador toda aquela cena. Claro, com todos esses ocorridos na área da fazenda, todos os funcionários entraram em pânico, pois era fato que alguma criatura que atacava durante a noite estava rondando a região. E naquela época, os serviçais não ficavam na casa grande, onde de certa forma era seguro. Eles ficavam alojados em uma espécie de galpão, um local muito precário, coberto por telhas de barro e portas de chapa de madeira e sem resistência nenhuma. Qualquer felino de médio a grande porte derrubaria aquilo facilmente, e isso estava gerando muita preocupação das pessoas. E pior, eram os sons emitidos no meio da escuridão, um ronco grosso e abafado. Aquela situação estava insustentável. Então, o coronel contratou alguns capangas para fazer rondas na região da fazenda e vigiar a propriedade. Mas segundo o que contava o meu avô, pois meu bisavô já faleceu há muitos anos e eu não o conheci, tinha uma coincidência muito estranha naquilo. Os capangas eram contratados por períodos, por temporadas, e sempre que eles estavam presentes na fazenda, nada acontecia. Quando eles eram dispensados em determinado momento, aquilo tudo, uns 2, 3 dias depois, começava a acontecer novamente. Em uma noite daquelas em que não havia os seguranças da fazenda, no meio da madrugada, aquela coisa que corria na noite lá fora apareceu no galpão. Ela rodeava e buscava uma forma de entrar. Aquela coisa tentava derrubar a frágil porta, e só não conseguiu porque no desespero, lutando por suas vidas, os homens que ali estavam pegaram tochas para espantar aquela coisa que parecia não se importar muito, enquanto todos ajudavam segurando a porta. O pouco que eles conseguiram ver daquele ser deixou todos no local em completo desespero, pois parecia que eles estavam vendo a personificação do próprio diabo. Era uma criatura negra marronzada, muito peluda e com garras enormes. Suas presas mal cabiam na sua boca. Aquilo era um lobisomem. Aquele momento de total pânico só acabou quando eles ouviram disparos vindo do lado de fora, fazendo com que a criatura desistisse do ataque e saísse correndo, sumindo na escuridão. Era o coronel que, com todo aquele barulho, veio ver o que estava acontecendo. Muitos agradeciam, outros estranhavam o fato de que o coronel não acertou nenhum tiro naquele monstro, já que o coronel era conhecido por ter uma excelente mira. Ele não atirou para matar, e sim para afugentar a besta. O olhar do tal coronel parecia calmo com toda aquela situação, e ele simplesmente ordenou que todos entrassem e fossem dormir, pois nada aconteceria naquela noite. Pois é, ele disse bem, naquela noite não aconteceria nada, porque nas noites seguintes várias e várias coisas aconteceram. Porém, aquilo se acalmou por alguns meses, vindo a acontecer tudo novamente.
até que todos ali, cansados de tantas desculpas e nenhuma solução diante de tudo aquilo, eles mesmos resolveram tomar uma providência sobre o que estava acontecendo e resolveram armar uma tocaia para aquele lobisomem. Sempre que o dia acabava, todos deixavam suas ferramentas de trabalho em um outro galpão. Eram foices, machados, facões, entre outras coisas. Então, em uma certa noite, todos armaram umas espécies de redes na parte de cima desse galpão, para que ali ficassem as mulheres e as crianças, onde todos subiram com o auxílio de uma escada, e lá a criatura não os alcançaria, e os homens ficariam na parte de baixo para enfrentar aquela aberração. Eles estavam determinados a acabar com aquilo. Ou eles matavam aquele monstro, ou haveria um massacre ali dentro. Então, todos apagaram as velas, deixando apenas poucos pontos de luzes acesas e esperaram. Eles esperaram por horas, até que por volta de umas 2 horas da manhã, começou a típica barulheira lá fora de algo pesado correndo e grunhindo. Aquela coisa começou a rodear o galpão, por vezes arranhando as paredes, até que em determinado momento a criatura mais assustadora se fez diante dos olhos de todos, botando aquela frágil porta abaixo. É um lobisomem! Alguém gritou em meio à penumbra daquele velho galpão. E ali se iniciou uma batalha pela vida, uma batalha contra um lobisomem que a todo custo tentava morder e arranhar o que estavam ali no local. Essa confusão toda levou uns 10 minutos, mas parecia uma eternidade. Muito sangue se via pelo chão, tanto da criatura quanto de alguns homens que se feriram naquele duelo pela vida. Então, novamente disparos e um grito mandando que todos se afastassem daquele lobisomem, que a essa altura já estava acuado, bastante ferido, no fundo do galpão. Ninguém entendia o porquê daquela atitude do coronel em deixar um monstro daqueles ir embora, e que ele voltaria para se vingar de todos ali, e que o certo era matar aquele lobisomem. O coronel então avisou que se alguém tocasse mais um dedo naquela fera, que ele mesmo daria um jeito em quem não seguisse suas ordens. Todos ali, diante disso, se afastaram, deixando um caminho livre para que aquele monstro pudesse se retirar do local, muito ferido e andando com bastante dificuldade e sangrando devido aos ferimentos. E assim, aquele lobisomem foi sumindo mais uma vez na escuridão da noite em meio à mata que cercava boa parte da fazenda, deixando a todos ali sem entender o porquê daquilo. Na manhã seguinte, bem cedinho, quando a casa grande foi aberta, o coronel se deparou com todos ali parados diante de sua casa, diante de seus olhos. O coronel, sem entender nada, começou a questionar o porquê que todos estavam ali e não trabalhando, e todos em silêncio, olhando fixamente para o coronel. Até que em um momento, um dos homens ali tomou a frente e perguntou ao coronel como ficaria aquela situação, pois existia um lobisomem à solta na região, que já havia matado inúmeros animais na propriedade, e que era questão de tempo para que aquele monstro matasse alguém ali, talvez até, quem sabe, uma criança, e que eles tiveram a oportunidade de pôr um fim naquela aberração enviada pelo diabo na noite anterior, e só não conseguiram porque o coronel não havia deixado, e o porquê que ele fez aquilo. O coronel estava muito triste e abatido, dizendo que nunca mais aquele monstro apareceria por ali, e as pessoas perguntando como ele poderia ter tanta certeza do que estava falando, porque algo precisava ser feito urgentemente. Nesse momento, o coronel chamou 4 homens ali presentes e mandou que os acompanhasse até o interior da casa grande e que todos esperassem do lado de fora. Passados uns 15 minutos, saíram todos de dentro da casa. O coronel saiu na frente e os outros 4 atrás dele carregando algo que de longe parecia um corpo. E realmente era o corpo do filho do coronel. Ele estava morto com feridas profundas de cortes da luta da noite anterior. Todos estavam muito assustados e sem entender nada, pois eles achavam que o filho do coronel era uma vítima daquele lobisomem. E o coronel, chorando diante de todos, explicou que o lobisomem, na verdade, era o filho dele. E por isso, todas as vezes, ele não permitiu que o ferisse, pois ele tinha esperança de encontrar uma cura para aquela maldição, mas que, infelizmente, ele não conseguiu evitar que o pior acontecesse.
que no passado ele, que era do sul, se mudou para o Nordeste em busca de paz, pois quando ele saiu de lá muito novo, sua esposa, que era namoradinha de um cara que mexia com bruxaria pesada, largou esse cara para ir embora com ele e que o bruxo os havia ameaçado de morte, e se não o fizesse, os herdeiros sofreriam, e por isso ele se mudou para tão longe. Ele nunca acreditou naquilo, mas o seu filho mudou, até que tudo aconteceu e o resto da história todos ali já conheciam. E assim eles fizeram o enterro do corpo do filho do coronel. O tempo passou, depois de bons anos morreu a esposa do coronel, não demorou muito, ele também se foi, e até onde se sabe, tudo foi arrendado. E essa é uma história que eu escuto desde que eu era criança, e hoje divido ela com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite.